Pedro, sou educador social de profissão, também sou educador físico, né? Sou percussionista. Nasci em Recife, mas vim para Olinda com 2 anos de idade. A minha relação com o sagrado vem através da minha família paterna, né? Especificamente do meu pai, que me levava para os terreiros desde quando eu era pequeno, e aos 9 anos eu me entendi como uma pessoa de candomblé, que através de fotografias vi recentemente, eu com 5 anos já tocando em um grupo de afoxé, né, que foi o Afoxé Alafinhoió, que é um afoxé também aqui de Olinda. Quando eu iniciei meu processo num grupo de maracatu, o Porto Rico, eu me entendi como uma pessoa de matriz africana. Aos 14 anos, eu fui apontado como Ogã por Mãe Amara Aô, que é uma mãe de santo do terreiro Nagô, que fica em Dois Unidos, que foi o Ogum do meu pai Júnior, que me apontou como Ogã dele. E aí, logo em seguida, no mesmo dia, meu irmão Wesley recebeu o seu orixá, que é Jagum, e Jagum também me apontou como o Ogã deles. A ideia do documentário surgiu de um livro que eu estava tentando buscar conhecimento, né? O livro seria Musicalidade Ancestral. Eu ia trabalhar um pouco sobre todos os instrumentos percussivos que existiam dentro do candomblé e da Jurema. Mas o documentário vai ser fundamental para que a gente tenha algo mais concreto, né? Algo mais vivo, algo que a gente possa externar não só para dentro de Olinda, não só para dentro de Pernambuco, mas para o Brasil, e possa ser que seja para fora dele também. Eu me chamo Maurício, conhecido Babá Dandaredã, minha origem de Barracão. Eu sou iniciado há 19 anos, tradição Queto e Jurema, né? Porque a gente não trabalha só com santo, trabalha com Jurema também. Sou Eduardo, sou juremeiro já faz 8 anos. Minha trajetória na Jurema começou cedo. Quando eu tinha 4 anos de idade, começou as primeiras manifestações. Minha família também vem de uma nação também muito antiga. Venho da Jurema, do Juremeiro Seu Zé Vaqueiro, né, que a matéria hoje não se faz mais presente entre a gente. Meu nome é Gilberto Bala e me iniciei musicalmente dentro do terreiro, né? Esse foi o instrumento responsável por toda essa minha trajetória musical que eu faço hoje fora do terreiro. Então foi através desse instrumento, aos 8 anos de idade, que eu nasci e criei numa comunidade aqui no bairro de Peixinhos, chamado Loteamento Tamandaré, onde tinha 2 terreiros de candomblés, né? Um era voltado para a Jurema e o outro era voltado para o Orixá. Eu sou Valdir, eu vim de uma trajetória do Palácio de Iemanjá, quando saí da maternidade, fui direto para o Palácio de Iemanjá, na casa de Pai Edu, e fiquei lá até minha adolescência. Meu pai, eu venho de natureza do meu pai, que ele já é Ogã, já era Ogã de lá, mais de 40 anos já de Ogã. E eu comecei com um pequeno, né? Meu filho hoje também toca daqui também, a Alabeija é feito também. Meu primeiro nome é Lindivaldo, mas as pessoas me conhecem como Júnior Afro, condição de relação social, e acabou me dando esse apelido e eu assumi. Eu tenho formação em História e tenho especialização nas áreas da política e de política cultural e mestrado em Estado e Políticas Públicas. Eu sou de uma família de tradição de carnaval, meus avós, meu pai e minha mãe. Meu pai se chamava Vavá do Banho do Pina, mas eu me constituí também como um militante do debate sobre política pública para a cultura negra e mesmo da militância política de enfrentamento ao racismo no Brasil. Meu nome é Célio Rodrigues dos Santos, sou babalorixá, dentro do terreiro. Minha nomenclatura é babaumintologia, sou de Iemanjá, sou de Maceió, Alagoas, né? Mas meu babalorixá é Seu Raminho de Oxóssi. Eu estou nessa casa desde 89, né? Junto a Seu Raminho, junto ao meu pai, do qual eu tenho muita admiração e muito carinho.
A música, o canto e a dança, eles são dos marcos civilizatórios de todas as nações de candomblé. Dentro do terreiro a gente não faz nada que não cante, que não dance, que não louve, a gente reza cantando e canta rezando. Então nós temos nossos orins, oriquis, que é adorais, então todos esses segmentos são cânticos e rezas. E essas rezas elas são naturalmente tocadas, então que nós chamamos popularmente isso da charanga do terreiro. A charanga ela é composta pelo ilu, né? o melê, meleia, meleacó, a parte de metal, que é o agogô, né? E a parte mais estridente, que é o abê, né? Ou o chequerê, como queiram chamar. A importância dessa musicalidade dentro dos cultos sagrados, para mim, é a ancestralidade, né? Então, a musicalidade ela está dentro de nós o tempo inteiro, a gente já nasce com ela, né? E a gente não escolhe o orixá, a gente não escolhe ser Ogã, a gente é escolhido a ser Ogã. A gente, para fazer o desenvolvimento, a gente, para chamar, a gente já utiliza do instrumento e da música. Então, assim, a música termina sendo uma reza. A gente reza, a gente canta para ser invocado a entidade. Mas quem vai buscar é os instrumentos. Por isso que se chama o instrumento sagrado. Eu acho importante os instrumentos e o cântico, porque os cânticos ele traz, né, as histórias das entidades. Você está contando aquela história. Os instrumentos é importante também porque eles são todos os instrumentos que regem o movimento na Jurema. Tudo é rezado, tudo é batizado, tudo passa por uma consagração. Então daí tem uma força muito maior. Então qualquer coisa que a gente for fazendo da Jurema, qualquer instrumento que a gente for querer adequar dentro da Jurema, sem fugir dos parâmetros, tudo é batizado e tudo é rezado. Essa toada, para mim, ela tem uma importância muito grande na minha vida, porque é quando eu me iniciei para Oxum e hoje eu me permaneço nas mãos dela. Tem uma boa comunicação de conhecer o instrumento. Se a gente não conhecer o instrumento, a gente não sabe de nada. Porque a gente saber estudar, saber o contato que a gente tem aqui. Sabe que uma pele, a gente prepara, a gente faz ela. Então a gente tem um contato diretamente com ela. Entre a mão, a pele e a natureza. Faz o melhor para chamar a natureza na terra. A principal vertente dentro do terreiro, o que vai ecoar, o que vai chamar, o que vai evocar, né, o orixá, são os atabaques, são os ilus. A força e a energia das membranas evocando e chamando a nossa ancestralidade. Olha que coisa linda. Nós não somos simplesmente uma religião, nós somos uma tradição. E dentro da nossa tradição, para comer a gente reza e canta, para dançar, para louvar, tanto os nossos orixás como os nossos ancestrais, então está lá se tocando das mais diversas formas. Meu nome é Tiago, sou alabê da casa de Pai Roberto de Airá, tenho 11 anos de confirmado, já estou na religião há 12 para 13 anos. Na minha casa eu sou alabê, eu sou como se fosse o maestro da roça. Eu conduzo o toque, eu canto, ministro aulas também no meu candomblé, no meu ilê. Eu me chamo William, né, tenho 25 anos hoje, né, eu ainda não sou confirmado, né, mas eu sou um orixá, né, do Axé Congonhal. Sei que ainda sou limitado a muitas coisas pelo fato de não ser confirmado, né, mas participo ajudando a tocar, a estudar os toques sagrados,
sabe? A saber o que quer dizer cada toque, cada cantiga que a gente leva. Ao conhecer, ao pisar num solo sagrado, ao sentir aquela energia massa, eu pude passar a querer entender, passar a querer buscar o candomblé, saber sobre as ervas medicinais para poder curar uma pessoa, saber que aquela reza que uma pessoa vai fazer pode me ajudar, sabe? E foi isso que me fez ir ao candomblé e buscar também sempre, todos os dias, escutar candomblé. Eu me chamo Israel, sou do candomblé tradição Queto, tenho 7 anos de iniciado. Foi através do maracatu que eu conheci o candomblé, gostei dos toques, minha mãe me levava pequeno. Antes eu tinha medo do candomblé, ficava com medo, via os hereu, saía correndo, tudinho. Eu chamo Patrícia, sou conhecida como mãe diva de Oxum, sou filha de Oxum. Sou uma mãe que iniciou-se no candomblé através de achar bonito e era muito atraente. Minha relação com o candomblé começou através da dança e hoje eu estou tocando, dançando e representando da mesma forma. A gente na minha casa é tradição Queto, a gente não tem o costume de falar o nosso tempo de santo. E a minha relação com Israel é que eu sou a mãe de Israel. Levei ele e a escolha foi dele de adentrar dentro do candomblé. Ei, eu quero ler lá em Bombila, tirei. Eu quero ler lá Bombila, Xirena, iau, iô, pá. Meu nome é José Iguaraci Felipe da Costa, sou de Oxum, Orixá Oguiã e Xangô, sou sacerdote do Ilê Orixá Oguiã Lobô Machó, fui iniciado no sítio Paiadão, do meu avô Malaquias Felipe da Costa. Então, tudo meu avô passou, tudo meu avô ensinou. E aí, nessa obrigação, a gente estava na rua da Regeneração, na casa de um filho de santo dele. Eu segurava os bichos e ele sacrificava. E aí ele cantou: Ei, eu quero ler lá Ibomi, lá xire, eu quero ler lá bomi, lá xire. Desculpa, tá? Então, eu canto essa toada, passa um filme, né? Que essa toada era de Iemanjá, que meu avô Adão, ele gostava muito de cantar essa toada. Sem a música não seria candomblé. A música no candomblé não é um adorno. A música no candomblé não é a animação do candomblé. A música do candomblé não é a forma de empolgar as pessoas. A música do candomblé é o candomblé. Primeiro, eu acho que é importante dizer que o candomblé, é a partir do candomblé que a música, sobretudo a música percussiva brasileira, ela se processa. É a partir dessa relação com o atabaque, com o elu. Existem outros instrumentos percussivos que têm uma referência com orixás e que são tocados no candomblé e eles são para a rua ou para os palcos, né? Eu, dentro da minha trajetória, eu tenho um trabalho chamado Dos Terreiros para os Palcos, onde eu falo um pouco dessa diferença dos ritmos sagrados dentro do terreiro e quando você executa ele aos palcos. Então, assim, falar do sagrado é uma coisa muito importante, porque nós estamos de frente a um instrumento que ele é o chakra maior, entendeu? Ele é o instrumento que vem para nos purificar, né? Então, é através dele que a gente consegue trazer o sagrado. 70 anos eu passei num pé da Jurema, mas eu não tenho pena de quem me faz o mal. Se eu me zangar, eu toco fogo, no rochedo. Meu cachimbo tem segredo, dessa vez vou me vingar. Então, eu aprendi a tocar porque na casa da minha mãe sempre faltava órgão para tocar. Então, eu aprendi com um senhor que ele já
já se foi, não está mais presente. Né? Hoje eu não sou ogã, mas eu sei tocar, né? Eu sou juremeiro. Mas gosto de tocar, gosto de louvar, chamar a entidade. Então, assim, existe uma ligação entre todos. A gente, o Pai de Santo, o ogã, os instrumentos, que são os instrumentos, e a entidade da Jurema. Sou pai Edson de Omulu, sacerdote de Umbanda, atendo a Caboclo Fecheiro. Sou historiador pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Ciência da Religião. Estou concluindo o curso de Direito, sou jurista, atuo na militância tanto no sentido da promoção da equidade racial, como na defesa dos direitos dos povos de terreiro. A musicalidade para a gente, ela começou com essa força do sagrado, como exercício do nosso sagrado, e terminou com um tambor literalmente sendo tocado dentro do Ministério Público. Porque o exercício do nosso sagrado, ele esbarra nessa questão de violação de direito e que a gente precisa explicar para a sociedade, mas explicar porque a sociedade ela é ignorante com relação ao sentido do tambor, ao sentido da musicalidade. E ir para fora do terreiro, levar o tambor para fazer um trabalho de conscientização no momento de uma fogueira em homenagem a Xangô. E quando a gente olha para essa ancestralidade, do qual todos nós somos descendentes, né, enquanto praticantes de religião afro-religiosa, esses liames de sagrado e profano, eles só existem dentro dessa realidade brasileira. Porque Exu, em África, ele estava no meio da aldeia, né? Ele estava nos caminhos, na entrada, no dia a dia de todo mundo. E a musicalidade era o dia a dia também, de todos. Sou Muelza de Manjá, né? Sou Yai Xegum, foi um nome que me foi dado no transcorrer da minha história religiosa. Eu filha de uma família muito cristã, meu pai, minha avó, tudo... Né? Minha avó era beata mesmo de igreja e eu, aos 8 anos, eu tinha muita vidência, né? Eu via muitas coisas. 9 para 10 anos eu parei e retornei vivendo aí de fato e de direito, aos 12, a minha religiosidade, né? Sempre buscando tradição nagô. A musicalidade é algo que me transforma em outra criatura. Eu me sinto alguém que está se preparando para a eternidade. Então, a musicalidade ela é uma das veias primordiais desse coração chamado candomblé. Descrever o toque sagrado seria falar da minha ancestralidade. Seria falar dos meus antepassados, seria falar das pessoas que vieram antes de mim, que fizeram com que eu estivesse aqui hoje. Toques sagrados para mim seria isso, é resgatar a nossa ancestralidade. Obviamente o ogã eles aprende com os mais velhos, não é? Então o mais velho ogã é que vai passar para isso para ele. E o sagrado é de suma importância. Dentro do terreiro o sagrado é primordial. Então se você está num ambiente sagrado, tudo aqui é sagrado, inclusive a forma de cantar, de dançar, de entoar. Tem várias toadas, dizem muito sobre a nossa casa em momentos diversos, mas tem uma, sempre que a gente canta essa toada, eu olho para Iabacé, olho para o Pejigã, olho para Alabê, olho para os filhos, e eu sinto a força assim, que vem nessa cantiga, que é assim... Disseram que essa casa ia cair, disseram que essa casa ia cair, mas ela é de madeira que não dá cupim, mas ela é de madeira que não dá cupim, disseram. O Grupo Obaorim é um grupo legitimamente de músicos, de pessoas que têm uma relação com a musicalidade do terreiro, que se uniu, que se juntou. E aí, no decorrer, a gente nasce com essa identidade percussiva de grupo percussivo, inclusive já sofrendo retaliações, o que é que sobrou para os grupos percussivos. E aí a gente começa no processo a mudar a linguagem, e aí a gente se torna um afoxé. Inicialmente, se tinha o entendimento que o Obaorim seria um grupo de ogãs, porque Obaorim significa reis do cânticos. E aí a gente, fazendo uma tradução mais ao pé da letra, a gente entendeu que
o nome Obá pode ser reis e rainhas. Então, a gente hoje tem homens, mulheres, crianças. Obá caô, queijo colê, eu orixá inaba, minha moda Caô, cabecilê, Obacamu, Cojicole, Orixá e Moba, Eloci, Lábia, Mondamonci. Então a musicalidade para a gente aqui eu acho que é literalmente a mina do nosso terreiro, sabe? É a fonte que nos faz, inclusive, existir hoje. Porque eu acho que se aquele desafio que se apresentou, e qual era o desafio? Para o tambor, tira o tambor, não tem como diminuir o volume do tambor, como se fosse um aparelho eletrônico, né? Que você reduz o volume. Então, quando a gente se coloca nessa situação de resistência, é o tambor que mantém esse terreiro vivo. Tudo fazia escondido, por conta das perseguições, tinha o quebra-quebra, e se fazia os rituais, se fazia as obrigações como calado, porque não podia cantar, porque se ali tem uma casa de candomblé e tal. Então se fazia isso tudo no silêncio. Se fazia feitoria, se fazia obori, obrigação para Egum, tudo calado. E nem por conta disso o orixá deixava de receber, ou o Egum deixava de receber. Tinha uma filha de santo de Amália Rocha e do meu avô, que foi a primeira filha de santo do meu avô lá. Então, meu avô cantando para Oxum, Iao Miló Mamã, Aladeolo Telo Momio, e ela gesticulavam com o corpo como ela estivesse ouvindo um sonos de luz. Só que a pessoa que vai ser preparado para tocar, ele muitas das vezes é preparado desde criança. Ele tem que ter um dom, não é, para saber o toque, né? Saber se um toque é binário, é ternário, é quaternário, né? Não é só chegar lá e tocar. Então, e essa preparação também tem uma ritualística, que é aqueles que nós chamamos de ogã, né? Por que só o ogã, ou quem deve tocar é o ogã? Porque o ogã ele não vai incorporar. E uma pessoa que incorporar esse atabaque ou esse lu cair no chão é um mau presságio. Tem que cobrir de branco, tem que levar esse atabaque para dentro do peji, passar por toda uma ritualística, para que não evoque uma energia negativa. O tambor ele é uma das veias primordiais, né? Do culto. Não tem como a gente... porque a gente canta rezando, né? E reza cantando. Né? O oriqui que se transforma... A evocação que se transforma em uma reza, a reza que se transforma numa canção, numa cantiga. Não tem como você adorar orixá, adorar ori, adorar ancestral, se você não utiliza os instrumentos sagrados, né? A gente diz que na Umbanda quem canta um ponto reza 2 vezes. Então, quando a gente está cantando uma toada dentro do terreiro, a gente está rezando da nossa forma, na nossa língua. A nossa reza ela é muito dançada, ela tem essa energia, ela tem essa alegria, ela tem a palma, ela tem um toque, ela tem uma sonoridade. Entendendo esse processo intelectual, entendendo a necessidade de democratizar esse espaço musical, trazendo e traduzindo essas cantigas, né, que são os orins, né? E aí a gente começa também a acrescentar as músicas dos afoxés junto aos orins. Então, hoje o Obaorim é um grupo democraticamente formado por pessoas dos terreiros de Recife. Entre a família, a música e a religião, essa conexão vem do amor. Tudo que a gente ama fazer nos conecta ao coco, nos conecta ao maracatu,
nos conecta ao afoxé, ao obaorim. Minha neta também está cantando, ela canta, ela reza, então isso para mim é uma maravilha. Uma mãe com os filhos artísticos e que vai perpetuar o nosso sagrado, que não vai morrer ali, não vai parar em mim. Isso é que me deixa mais feliz. Eu gosto muito de cantigas de balé. Não posso fazê-lo porque eu não posso cantar, eu respondo, né? Nós respondemos. E poderia até rezar, porque rezar para minha mãe, falar para ela, pedir para ela todos os dias é o que eu mais faço. E faço aqui muito comum, viu? Ó Guian salvou meu filho várias vezes. Ó Guian me deu 3 parentes, 2 filhos consanguíneos e um neto. Então, eu gosto muito da cantiga da divindade dele, que seria... E Coaja Labaode E Abuque Coaja Labaode Babao Beniconco Orixá Oguian Malodeu Omofim Babá Xireu Ajagunã Bamiô Ajagunã, aí já entra o neto, viu? Ajagunã Bamiô Ajagunã Orixá Oguian Bamim Bamiô Kudodê Ajagunã Bamiô. Não, todas são emocionantes, né? Todas são emocionantes. E aí eu canto tudo aquilo que eu aprendi, as atividades, as tarefas, né, tudo cansa. Mas eu tenho essa satisfação de fazer, eu tenho a satisfação de cantar, porque para mim é reviver os meus antepassados. É como eu tivesse vendo meu avô ao meu lado, as minhas tias. É um momento de eu matar a minha saudade. Eu estou fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Eu estou louvando o orixá, estou cuidando dos meus filhos e estou revivendo aquilo que eu já passei com meus antepassados. Então, é um cansaço satisfatório, é um cansaço gostoso. Então o cântico, quando Iemanjá fala que foi para uma festa, não é? E nessa festa ela não tinha o que levar. Ela ficou preocupada, cada orixá levava uma comida e ela tinha acabado de matar todos os carneiros que era para a alimentação da tribo dela durante a semana ou 15 dias. E ela resolve levar a cabeça do carneiro. Ela chega na festa com a bandeja, não é? Com os oris, e de longe Orumilá vê ela, né? Aí pede para ela entrar. E ela não entendeu que tinha muita gente, né? Uma mesa farta com obegueri, com amalá, com acarajé, acará, drará, bará. E ela disse, eu vou chegar com as cabeças. Aí ele olhou para ela e fitou a ela e mandou ela entrar. Né? Ele foi e cantou para ela. Ia, Oleijo, eu estou lhe vendo, Oleijo. Aí ela fez. Perguntou se era ela, assim, Ia, Ossi, Ié, Mundiá. A senhora que está do lado esquerdo, Iemanjá, Ossi é esquerdo. Aí ela foi se aproximando. Ia, Quereolodô, que a senhora é grande mãe do Rio. Ia, Oiô, Iemanjá, Ofouri, só. A senhora que trouxe o Ori. Ia, como Oguegué, Ia, como Abô, Oridum, o Jaré. Aí ela entendeu, não, isso é comigo, realmente eu trouxe o Ori do Abô e ofereceu a ela. A ele, né? Aí ele foi, colocou na mesa, né? E ele começou, aqui esse canto continuou. Ia, Olejo, Ia, Ossi, Ué, Mundiá, Ia, Quereolodô, Ia, Oiô, Iemanjá, Ofouri, só. Ia, como Oguegué, Ia, como Aboridum, o Jaré. Aí, a partir daquele momento, todo mundo calou e começou a olhar para Iemanjá. E, a partir dali, ele disse que ela era a senhora de todos os oris. Iemanjá, Oridum, Orilé e Aoiô. A partir de agora, a senhora é mãe de todos os oris. Ela é a dona de todos os oris. Axé, axé, axéô. Foi na Umbanda que eu nasci. Foi na Umbanda que foi
caboclo saravá, sua flecha, oi, caboclo saravá, o seu congá. Ele é aquele que, sem ele, a gira ela não tem aquela energia. Uma entidade pode trabalhar, um orixá pode trabalhar sem um atabaque? A gente sabe que pode. Essa energia que o Ogã irradia a partir do tambor, ele faz com que toda a corrente espiritual, todos os médios, com que todos os devotos, todas as pessoas presentes no terreiro se conectem numa só vibração. Se você observar, nos vários terreiros de candomblé do Brasil, os atabaques ou ilus, eles estão posicionados acima do solo. Por que esse elevado? Primeiro, para dar destaque à figura que está tocando, porque ele não é um sacerdote, mas é uma pessoa de grande importância dentro do espaço religioso, não é? Então, quando alguém adentra o terreiro, o Ogã que está ali em cima, ele tem uma visão maior. O Ogã é como um pai dentro do terreiro. A gente não é apenas Ogã dentro do terreiro, a gente é Ogã também fora dele, né? Com toda a responsabilidade, com todo o respeito. E é esse aprendizado que, a partir daí, ele vem para a sala com o título de Ogã, com a faixa de Ogã, não é? Então, dizendo para a sociedade que ele é Ogã.